A partir de agora, nós iremos para a segunda camada do mundo dos investimentos em ações. Vamos mergulhar no processo de tomada de decisão dos grandes investidores e entender por que algumas pessoas conseguem lucros tão acima da média na bolsa de valores, enquanto a grande maioria passa a vida inteira contando apenas com a sorte na hora de investir. Você vai finalmente descobrir como encontrar as empresas com maior potencial de valorização entre os ativos listados na B3. E como surfar a onda dos grandes resultados em qualquer cenário econômico. Talvez você ainda não saiba, mas existe um mundo paralelo dentro do mercado de ações. Um mundo onde as grandes crises viram oportunidade de crescimento de patrimônio, onde os picos diários de desespero e euforia comuns no mercado dão lugar à tranquilidade e convicção, onde o boato e a especulação vazia simplesmente não têm espaço quando o assunto é comprar ou vender ação. Mas antes eu preciso ser bem franco, essa é a hora que aventureiros, aqueles que apostam a grana no mercado, ficam pelo caminho. E os comprometidos em atingir resultados consistentes no longo prazo, seguem comigo. Mas só de você estar aqui, eu sei que você faz parte do segundo grupo. Ao longo dessa série de aulas, você vai finalmente desenvolver a técnica para avaliar a empresa e a sua capacidade de decidir o momento certo de comprar ou vender uma ação com muito mais independência. Meu nome é Bruno Lima, eu sou economista e sou analista de ações do BTG Pactual Digital. Com mais de 15 anos de trabalho no mercado financeiro, eu acabei desenvolvendo um currículo extenso. Passei pela área de back-office de renda fixa internacional lá do Pactual, atuei como analista de ações em assets independentes no Rio de Janeiro. Também trabalhei como analista e também como gestor de fundo de ação e fundos multimercados. E depois desses anos de experiência direto lá no campo de batalha, eu aceitei o convite aqui da Exame para assumir um projeto totalmente ligado ao meu propósito, que é transferir conhecimento, fruto dessa experiência, para quem decidiu se aprofundar nesse mundo dos investimentos. Agora que você já sabe quem eu sou e o que eu vim fazer aqui, chegou a hora da gente se aprofundar na jornada dentro da análise de empresa, mais conhecida como valuation. O valuation serve para que você possa avaliar qual é o valor potencial que uma ação pode gerar e, consequentemente, quanto vale pagar por aquele ativo. É sobre utilizar métodos de precificação com a intenção de confirmar se aquele ativo, aquela ação, está sendo bem ou mal avaliada pelo mercado. Um tipo de conhecimento que até então ficava restrito aos investidores qualificados e aos analistas com certificação e bem longe dos investidores comuns, que por sua vez são a maioria entre os mais de 3 milhões de CPFs ativos lá na B3. E também aqueles que podem dar um verdadeiro salto quântico na qualidade dos seus investimentos, apenas desenvolvendo a técnica de avaliar a ação do jeito certo. Para ajudar a entender melhor como isso funciona, eu vou começar respondendo de uma vez por todas uma pergunta que causa uma enorme divergência entre os investidores. Afinal, o preço de uma ação importa? Para responder essa pergunta, vamos usar de exemplo um caso emblemático do mercado: Coca-Cola. A empresa hoje pode ser considerada excelente, tem margens altas em relação ao seu custo de produção, um bom histórico de valorização também, mas lá em 98 as ações da Coca-Cola chegaram a ser negociadas a múltiplos altíssimos. Relação PL, preço-lucro da ação, já dava sinais que o mercado havia precificado as ações muito acima do seu preço justo, muito acima talvez do seu valor potencial. Qual o resultado? O preço das ações sofreu uma queda de 54% nos anos seguintes e quem tomou a decisão de compra lá em 98 só recuperou 100% do investimento lá em 2011, ou seja, 13 anos depois. Por outro lado, todos aqueles que mantiveram as ações em carteira até 2021 aproveitaram a valorização de mais de 388%. Esse exemplo nos dá uma série de lições a respeito da importância do valuation e alguns critérios que a gente precisa observar em cada investimento. Alguns deles: preço justo, timing, ou seja, o momento certo de comprar ou vender, a diferença entre o real valor da companhia e o preço da ação. Mas também levanta uma série de perguntas. Primeira, você estaria disposto a esperar 13 anos para simplesmente ficar no 0 a 0, sem nenhum lucro com a valorização das ações? Segunda, aguentaria uma queda de 54% sem entrar em pânico? Terceira, continuaria comprando e aumentando a sua exposição a esse ativo? Quarta, manteria as ações até hoje? E a principal, você saberia exatamente o que fazer se isso acontecesse hoje com uma das ações da sua carteira? Bom, o fato é que se você paga por um ativo mais do que ele vale, essa transação não vai ser rentável.
E para que esse investimento seja rentável, não basta que a empresa que você escolheu tenha bons múltiplos, excelentes projeções de faturamento ou até uma administração admirável. Você não pode pagar caro pela ação. Comprar algo bom por um preço muito acima da média ou muito acima do considerado justo é tão prejudicial para o investidor quanto comprar barato uma empresa ruim. Quando você domina a técnica de valuation, você consegue aumentar consideravelmente a chance de acertar essa escolha quando as oportunidades aparecem. E isso é essencial para qualquer investidor. Mas primeiro, você precisa evitar alguns erros que podem te tirar do jogo. Aqueles que te fazem perder dinheiro, simplesmente por não estar atento ali aos princípios fundamentais dos investimentos em ações. Evitar esses erros é o que diferencia os especialistas dos aventureiros e amadores que perdem grana no mercado. É por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar os 4 maiores erros que os investidores cometem ao escolher empresas na bolsa e que você precisa evitar urgentemente antes de comprar sua próxima ação. Erros que são, na minha opinião, os maiores sabotadores da construção de um patrimônio realmente robusto e lucros consistentes. Fica aqui comigo até o final dessa aula que você vai saber o jeito certo de evitar. Saber identificar esses elementos sabotadores de lucro é fruto de mais de 15 anos atuando no mercado, observando e orientando dezenas de investidores, alguns alunos e muitos clientes. Agora, por mais que eu tenha experiência analisando ação e precificando ativo, nem sempre foi assim. E eu quero te mostrar como é que eu cheguei até o método que eu utilizo hoje para escolher empresas excelentes e precificar ativos da maneira correta. E de onde surgiu o conteúdo que eu vou compartilhar com você durante a jornada do investidor independente. Eu sei o quanto é difícil ter convicção para construir as próprias teses e ideias de investimento, mesmo para quem já investe há algum tempo. Eu comecei a trabalhar no mercado de ações efetivamente aos 25 anos de idade. Mas antes disso eu trabalhava na parte administrativa lá do Pactual, na parte de renda fixa internacional, entendendo como é que funcionava a parte inteira ali de liquidação das operações, back-office. E demorou até que eu começasse a trabalhar efetivamente com ações para que eu entendesse como lidar com a volatilidade do mercado, para que eu passasse a gerar algum resultado para mim ou mesmo para os meus clientes escolhendo ações, montando carteira. Eu sou formado em economia e na minha época a faculdade não te preparava para lidar com esse assunto. E apesar de eu ter tido o primeiro contato com o conceito de investimento lá na época fazendo meu trabalho de conclusão de curso, eu não sabia exatamente como analisar e escolher boas ações na prática. Ainda lá no banco eu comecei a estudar e investir em fundo de ação para ver como é que funcionava, etc. Comecei a ler a carta dos gestores e ver que na verdade tinha muita história, tinha muita tese interessante por trás daquilo tudo. Eu queria ir para esse mundo, queria entender como é que esses caras tomavam decisão de fato e como é que eles construíam aqueles racionais, como é que eles construíam tudo aquilo. E desde sempre, meu norte foi analisar ativo através da análise fundamentalista, até porque todos os fundos de investimento que eu tinha como referência na época, eles usavam essa abordagem. Saí do banco, fui para uma gestora independente, já estava com a cabeça para tentar montar um processo interno para de ações. Apliquei para essa vaga, é assim que a oportunidade surgiu. E nessa fase da minha carreira, eu ainda dependia muito da opinião de outros analistas, gestores mais experientes, para pensar, tomar minhas decisões de investimento fora lá do banco. Existiam poucos cursos livres e ainda assim menos gestores próximos que eu conseguisse contato para compartilhar um pouco para eles compartilharem um pouco do conhecimento, como é que eles pensavam o investimento em ação, etc. E também para encurtar o caminho para tornar o investidor mais independente na análise. Bom, aí não teve jeito, eu fui aprendendo dia a dia na prática, na pressão ali do dia a dia da análise, gerar o resultado, analisar, enfim, processo de investimento, comitê de investimento, e as coisas foram se encaminhando meio que de forma natural, mas no final eu finalmente descobri como fazer. Diferenciar valor de preço, a entender a influência macroeconômica no resultado das empresas, a escolher critérios comparativos entre empresas e a encontrar os ativos e setores mais promissores. No fim do dia, como chegar no preço de uma ação e decidir pela compra ou venda. Eu testei esse método lá no campo de batalha com meus clientes e vi que eles estavam tendo resultado cada vez mais positivo, lucros maiores. Uma coisa foi ligando a outra. E aí foi quando eu recebi o convite aqui da Exame, para que eu pudesse transferir esse conhecimento aqui para investidores como você, para desenhar um caminho de análise de ativos que pudesse ser replicado por todos os tipos de investidores, dos mais iniciantes aos mais experientes. Foi quando a gente lançou a primeira turma de um curso aqui de Valuation como teste e os resultados que os alunos tiveram me deixaram extremamente satisfeito. É o caso do Marcos, por exemplo.
Olá, amigas e amigos, eu me chamo Marcos Bidar, trabalhei durante 22 anos no mercado de seguros, na área de marketing e vendas, e há 15 anos trabalho com desenvolvimento humano de equipe, sou doutor em administração pelo Mackenzie. Eu procurei o curso Expert em Ações, principalmente para entender a linguagem de quem estava do outro lado, uma vez que eu já agora há 2 anos venho me interessando pelo mercado financeiro, especialmente o de renda variável. Então, não foi com o objetivo de me tornar nenhum analista em ações, e sim de compreender melhor o mercado, compreender melhor as análises, poder tomar decisões melhor fundamentadas. E eu só posso dizer o seguinte, estou super satisfeito. Bruno Lima é um craque, Matheus Fonseca super prestativo e hábil no atendimento, na solução de problemas, então não poderia ser melhor, tá? Eu agradeço muito a eles e tomara que vocês decidam e façam um curso maravilhoso. Ele é meu aluno da primeira turma do curso de Valuation. Olha, e é esse método do meu curso que é a base de todo o conteúdo que você vai ver na jornada do investidor independente, que transformou a maneira como os meus alunos investem. E por isso que eu sei que você vai ter resultado, porque é exatamente esse método que eu vou te ensinar por aqui. Mas antes de destrinchar esse método, eu vou te mostrar os 4 maiores erros que os investidores cometem ao escolher empresas na bolsa e que você precisa evitar urgentemente antes de comprar a sua próxima ação. E o principal, eu quero te explicar por que você deve evitar cometê-los se realmente quiser aumentar suas chances de lucro na Bolsa de Valores, escolhendo empresas com alto potencial. Quer saber a verdade? A maior parte desses erros acontece inclusive depois que eles ultrapassam a barreira dos iniciantes, depois que já se dedicaram a construir uma reserva de emergência. Quando eles já entenderam a importância do investimento em renda variável para construir renda passiva e para que o dinheiro comece a trabalhar por eles. Esses erros acontecem justamente quando o grau de confiança das pessoas começa a aumentar. Então vamos a eles. Primeiro erro, desconhecer o seu perfil de risco e os seus objetivos como investidor. Não importa se você já tem uma série de ativos na sua carteira e se você já faz isso há algum tempo. A primeira coisa que você tem que fazer antes de pensar em comprar a próxima ação é se perguntar o que de fato você busca no investimento em ações. Você procura uma alta rentabilidade? Então talvez o seu perfil esteja mais voltado para empresas com mais risco e por isso com maior potencial de retorno. Você busca mais segurança? Esse pode ser um indicativo que você precisa escolher para sua carteira empresas de alta qualidade, menos arriscadas, mas talvez com menores taxas ali de crescimento. E esse risco nos investimentos pode ser analisado por diversos fatores. Por exemplo, tipo de atividade que a empresa executa, grau de endividamento da companhia, o setor que ela está inserido, ou até mesmo o preço que o ativo está sendo negociado no mercado. Segunda coisa é entender qual é o seu perfil como investidor. Por que tudo isso é importante? O estilo das empresas que você escolhe faz toda a diferença nos seus resultados no longo prazo, porque tem relação direta com o seu comportamento diante das crises e oportunidades que vão aparecer na bolsa mais cedo ou mais tarde. Escolher entre blue chips e small caps, entre empresas com menos risco ou mais risco, com mais segurança ou maior potencial de retorno, está mais ligado com o seu perfil do que você imagina. E isso faz toda a diferença na sua capacidade de ganhar dinheiro com consistência. A minha experiência, trabalhando há anos no mercado, mostra que o autoconhecimento e o comportamento têm mais influência nos seus resultados do que a maioria sequer imagina. Agora, a minha provocação para você é a seguinte: as ações que você tem refletem 100% do seu perfil como investidor? Segundo erro, investir sem saber o que a empresa faz e como ela gera retorno para o acionista. Antes de estabelecer um preço por quanto você está disposto ali a pagar pelo ativo, você precisa aprender a identificar as boas empresas. Simples assim. O mercado de ações é extremamente volátil. Qualquer acontecimento externo é capaz de alterar o preço atual de uma ação. Mas isso também abre uma janela de oportunidade enorme para os investidores que têm conhecimento aprofundado sobre os negócios que têm na carteira. Eles não se deixam abalar pelo pânico ou pela euforia coletiva e sabem exatamente o que fazer. O lado emocional conta muito quando uma crise como, por exemplo, o coronavírus ou greve dos caminhoneiros atinge o mercado em cheio. E por isso, então, você tem que continuar investigando, por exemplo, o que a empresa faz e como ela ganha dinheiro, a taxa de crescimento e rentabilidade da companhia, as vantagens competitivas da empresa,
quais são os seus principais desafios, forças, fraquezas. Escolha começar pelas boas empresas antes de estabelecer preços por quanto você está disposto a pagar por elas. Fazer primeiro um estudo qualitativo da empresa te dá indícios sobre a vantagem ou desvantagem de aprofundar a análise de uma ação e sobre partir para as próximas camadas ali do valuation. O ponto é que a ordem da análise ela também importa. Além disso, todas essas informações são essenciais para estabelecer boas premissas no processo de valuation. Pode acreditar, a maior parte dos investidores escolhe as ações sem conhecer com profundidade cada um desses elementos. Quem investe sem conhecer esses fatores corre o risco de perder um dos ativos mais preciosos para qualquer investidor: o tempo. Terceiro erro: confundir valor com preço. O valor de uma empresa está ligado ao potencial de retorno que ela tem para o acionista. Em outras palavras, o valor é o que você recebe. Bons dividendos, valorização das cotas, transformação do cliente através de novos projetos, o crescimento futuro da companhia. Preço é o quanto você paga pela empresa. É o número lá que você vê do teu home broker. Muitas vezes o preço da ação pode, por qualquer motivo, se distanciar do valor real do ativo. Por exemplo, como nos momentos de crise econômica ou, sei lá, grandes acontecimentos políticos. E é por isso que você precisa estar treinado para identificar empresas valiosas antes de tudo. Quer mais um exemplo? Vamos de um caso emblemático aqui na Bolsa, as ações de uma empresa na época de exploração de petróleo. Esse aí foi mais ou menos o comportamento do preço das ações desde a ascensão meteórica até a queda. E esse também foi o comportamento dos acionistas enquanto tudo aquilo acontecia. Comportamento esse que pode ser resumido em dois perfis. Aqueles que viram o preço das ações subirem e compraram na máxima com medo de ficar de fora de uma suposta oportunidade imperdível, e aqueles que viram o valor da companhia se deteriorar, mas não venderam a tempo de minimizar as perdas de um negócio até então pouco lucrativo. O fato é que, na prática, muitos dos investidores que aplicaram dinheiro nessas ações não conheciam a fundo como a companhia funcionava e nem como ela seria capaz de cumprir a expectativa de retorno que o mercado tinha. Principal, não sabiam diferenciar valor de preço e por isso muitos perderam dinheiro. Quando você investe sem saber diferenciar esses dois elementos, a sua ligação com a empresa se torna fraca e a sua sensibilidade às variações de preço se torna muito alta. E você não saberá o que fazer quando as coisas ficarem difíceis. Quarto erro: se contentar com a primeira camada de avaliação. Entender as empresas sob a perspectiva qualitativa é essencial para a escolha de uma ação. E eu preciso te dizer que quando você deixa de cometer os 3 primeiros erros que eu já te ensinei, você vai estar à frente de 80% dos investidores comuns da Bolsa de Valores, pode ter certeza. Apesar disso, quem para as suas análises na primeira etapa permanece sem informação suficiente para decidir efetivamente pela compra ou venda de um ativo, até mesmo para definir se uma ação está cara ou está barata. Esse erro ele te deixa um buraco, vai deixar um buraco ali no teu processo de avaliação de empresa, na avaliação de uma ação. E por isso que se aprofundar na etapa quantitativa do valuation também é essencial. E a forma como isso é feito é através do método de precificação dos ativos. Bom, aí tem dois principais métodos que o mercado utiliza, né? O primeiro é através da comparação de múltiplo, possivelmente o mais simples aí de ser executado, e o segundo é através do fluxo de caixa descontado a valor presente. Essa é a maneira que o mercado encontrou para traduzir o valor potencial de uma empresa em números. Esse, inclusive, será um dos temas da nossa próxima aula aqui e faz parte, né, do meu método de avaliação de ações. Bom, eu preciso dizer que só em parar de cometer esses erros, ou mesmo de evitá-los, você vai estar em outro patamar. Você já vai dar um grande passo, né, rumo a identificar empresas excelentes com alto potencial de valorização, definir quando a ação está cara ou barata, saber a hora certa de comprar ou vender um ativo, saber exatamente o que fazer quando as oportunidades e as crises aparecem. Agora você está pronto para conhecer o método completo que eu mesmo utilizo para avaliar empresas aqui na Bolsa, o funil do valuation. A grande verdade é que existe uma ordem certa, um passo a passo a ser seguido no momento em que você precisa definir 1. Quais as melhores ações para investir, 2. Qual é o preço justo de uma ação. Esse é o mesmo método que os grandes investidores, considerados aí os maiores especialistas do mercado, utilizam, e você está prestes a entender como esse sistema funciona do início ao fim. Tudo isso na próxima aula. Aproveita e conta para mim depois o que você achou aqui desse nosso encontro, dessa aula, na área aqui de comentários, e compartilhe o link também dessa aula com alguém que precisa desse conteúdo de investimento para ter mais resultado na Bolsa. Te vejo lá!